Muito provavelmente a história brasileira tenha sido a mais distorcida e falseada ao longo da história por diferentes governos de acordo com seus interesses partidários. Eu acho incrível a quantidade de bobagem que a gente aprendeu na escola, nas aulas de história, como forma de doutrinação política. Tô falando isso porque hoje, dia 5, é aniversário da queda de Canudos, uma das maiores batalhas que já ocorreu em solo brasileiro. Talvez a maior guerra civil que já ocorreu. Tudo que a gente aprendeu acerca dessa guerra não passa de um imenso monte de bobagens com o intuito de ocultar tanto o verdadeiro propósito da guerra quanto o verdadeiro espírito que permeou ela. Isso começou com o lançamento do livro Os Sertões, do Euclides da Cunha, onde, baseado em lendas populares, fofocas e tudo mais, ele criou uma visão completamente abstrata do Antônio Conselheiro, líder de Monte Belo, ou Canudos, como é mais conhecido. A visão de um fanático religioso, de um doido fundamentalista. E ao longo da história, isso foi se mostrando uma completa besteira. Muitos historiadores sérios encontraram vestígios muito claros de que o Antônio Conselheiro não era um mero louco, mas sim uma pessoa extremamente letrada, que tinha ideais muito sólidos e uma visão muito clara do que ele queria com o Canudos. Para quem não sabe, Canudos foi uma batalha que ocorreu ali após a queda do Império, onde um homem de nome Antônio Conselheiro não reconheceu a República. E após peregrinar durante um bom tempo no sertão, fundou um vilarejo chamado Monte Belo, onde ele tinha o ideal de viver completamente à parte da República, viver de acordo com as tradições e valores antigos, de uma forma comunitária. A República viu isso como uma grande ameaça de rebelião, porque ela tinha acabado de aplicar o golpe, né, expulso a família real e instaurado o novo modo de governo, que inclusive foi o que fodeu o Brasil desde o início. Mas enfim, mandou tropas do exército para acabar com a cidade. Só que essa tropa, a primeira expedição que teve, tomou uma verdadeira surra. Apesar da cidade ser composta apenas por mulheres, crianças e agricultores que não tinham o menor conhecimento em guerra, não tinham o menor armamento. Os caras tinham no máximo algumas armas de matar passarinho, como foi descrito na própria época. Ainda assim, as tropas federais tomaram uma verdadeira surra. Surra essa que se repetiu por mais 3 ou 4 vezes. 5.000 soldados mortos na tentativa de acabar com Canudos, sufocar a suposta rebelião, que na verdade não tinha nada de rebelião. E provocando também um verdadeiro massacre, né? Porque tem notícias claras de reféns que eram capturados pelas tropas federais, que eram degoladas aos montes, não importando se eram homens, mulheres ou crianças. De uma vez só foram 550. Imagina só o que é isso. Mas enfim, se convencionou aos governos posteriores pintar um outro quadro de Canudos. Menosprezar totalmente aquela história de heroísmo, de bravura e de idealismo que o povo daquela cidade teve. Porque isso é perigoso. É perigoso transmitir esse tipo de história às futuras gerações. Se você quer escravizar um povo, você tem que
ocultar do povo a sua força. Um verdadeiro escravo é aquele que não sabe nem que pode reagir. Conhece aquela história do elefante no circo? Ele é acorrentado pelo pé em um tronco frágil mesmo, desde muito pequeno, muito novinho. E ele permanece acorrentado a vida dele toda, de uma forma que ele está tão condicionado àquilo, que mesmo quando ele é adulto, que ele pode romper aquela corrente da estaca de forma bastante simples, ele simplesmente não faz, porque ele está tão condicionado com a sua fraqueza anterior, com o seu modo de vida, que ele não se rebela mais. É a mesma coisa que os governos fizeram com nosso país desde o princípio. Condicionar, mentir, falsear a história, ao ponto que nós nem mesmo reconheçamos mais a nossa própria identidade. E dessa forma não tenhamos a menor capacidade de lutar. Vou recomendar um livro para quem gosta de ler. Leiam o livro chamado Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. E vocês terão uma noção de o quanto nós fomos enganados e doutrinados na escola.